Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast Mente Aberta do Axê Laboratórios. Aqui a gente discute a importância da nossa saúde mental. Eu sou a Vivi Oliveira e hoje vamos falar sobre as doenças neurodegenerativas. Doença neurodegenerativa é um termo geral para uma série de condições que afetam principalmente os neurônios do cérebro humano. Alguns exemplos dessa doença incluem a doença de Parkinson, o Alzheimer e a ELA. Segundo dados divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas que vivem com demência está crescendo, mais de 55 milhões de pessoas, sendo 8,1% das mulheres e 5,4% dos homens com mais de 65 anos. Estima-se que esse número aumente para 78 milhões em 2030 e 139 milhões em 2050. E para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, temos aqui duas presenças ilustres e tão importantes para falar sobre o Alzheimer. O Dr. José Guilherme, vou usar aqui a minha colinha para falar dele, porque é um grande especialista sobre o assunto. Ele é neurologista formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em distúrbios do movimento e demência, formado pela USP, mestre em neurociências também pela USP, neurologista clínico da Montpellier, HDT, e atua também no Hospital Albert Einstein de Goiânia. Doutor, seja muito bem-vindo, que prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço, Vivi, o convite, e vamos falar sobre a demência de Alzheimer, que é tão importante aí para todo mundo. Perfeito. E comigo aqui também para falar sobre como é conviver, né, e ser um dos cuidadores de uma paciente com a doença de Alzheimer. Temos aqui o Raul Júnior, ele é neto da avó Amália, mais conhecida nas redes sociais como Vó da Pomba. Perfil esse, gente, que mostra o dia a dia para mais de 8 milhões de seguidores, o que quer dizer que é o perfil que fala sobre Alzheimer, assim, mais seguido no mundo, né, Raul? Seja muito bem-vindo. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar com você, Vivi, e com o Dr. José Guilherme aqui também. Obrigada. Doutor, acredito que para a gente começar, né, esse episódio, acho que vale a gente explicar, então, um pouquinho melhor o que são, né, as doenças neurodegenerativas. Muito bom. As doenças neurodegenerativas são as doenças que afetam, como você disse, o neurônio, de forma simplificadamente falando, né, são os neurônios. E atrapalham a convivência daquele paciente na sociedade. Então, por exemplo, nós temos duas doenças neurodegenerativas muito comuns, que as pessoas conhecem bastante, que é a doença de Parkinson, que inclusive é a segunda mais comum no mundo, e ela só perde para a demência de Alzheimer. Então, a demência de Alzheimer é a doença neurológica degenerativa mais comum no planeta. Você falou aí, a gente estava conversando antes, tem mais de 50 milhões no mundo hoje, e até 2050 serão mais de 130 milhões, e a maioria nos países pobres. Olha só que dado importante, né? E, Raul, conta pra gente, então, como foi o diagnóstico da avó Amália pra gente? A gente nunca acha e espera que vai acontecer com a gente, né? Então, minha avó, ela vivia lá no Nordeste, na cidadezinha dela, e como a gente cuidava à distância dela, né? Porque ela não queria vir morar conosco, a gente começou a perceber algumas coisas que minha avó não fazia e começou a fazer. O esquecimento, o principal, né? Mas atitudes, não se cuidava mais, estava devendo para muita gente, né? Não porque ela queria, porque ela realmente esquecia de pagar. E essas atitudes que ela não tinha levantou um alerta para nós, que os vizinhos avisaram nós, né? Que, olha, tá acontecendo alguma coisa com a avó Amália, vem aqui ver o que está acontecendo. E aí, chegando lá, vimos que realmente estava acontecendo algo e trouxemos ela para cá, aqui em Campinas, para cuidar dela. Perfeito. Doutor, tem cura, né? Quais são os tratamentos para essas doenças? Então, as doenças, principalmente o Alzheimer, que a gente está falando mais, ele tem tratamento, mas não é um tratamento curativo, né? A gente tem medicamento, o pessoal está estudando, tentando desenvolver novos medicamentos, mas um medicamento mesmo que a gente possa prescrever, ele não surge um medicamento novo há mais de 2 décadas, né? Agora tem surgido alguns tratamentos endovenosos, mas o mais importante, além das medicações que são utilizadas no mundo todo já, que são antigas, são esses cuidados, é o estímulo, né? É estimular a cognição, a conversa, o exercício físico, a alimentação, que nem sempre é possível fazer de forma tão rápida e tão fácil aqui no nosso país. Mas então nós temos os tratamentos medicamentosos que não são curativos, eles tendem a deixar a doença um pouco mais lenta, a sua progressão mais lenta. Para ajudar ali no dia a dia. Exatamente. Assim, né? A gente pode, às vezes, tem que controlar o comportamento, às vezes o paciente não dorme, né? Às vezes o paciente é agitado. Então, o medicamento ajuda nisso, mas o mais importante é o cuidado familiar, que é a situação mais complexa e mais complicada, que é onde entra, por exemplo, o cuidado da família dele, né?
Perfeito, aí eu já até entro, Raul. Explica pra gente, então, da onde surgiu a ideia, né, de dividir isso, né, com as pessoas, né, dividir a vida de vocês, que é um momento muito difícil, né, você tratar, né, saber que a sua avó, né, tem Alzheimer. Como que foi que vocês tiveram esse insight tão importante de trazer, né, e falar sobre a doença nas redes sociais? Na verdade, nunca foi uma intenção nossa filmar pensando absolutamente nada. Eu comecei a mostrar nossa rotina, o nosso dia a dia, e eu percebi uma carência ali, né, das pessoas saberem mais sobre o cuidado de Alzheimer. Então, eu apenas filmo. Eu falo que apenas filmo é a nossa rotina ali, é o nosso dia a dia, não tem nada combinado, né? Não tem nem como combinar algo com alguém que tem Alzheimer. Mas, mostrando o nosso dia a dia, eu vi que as pessoas realmente precisam de mais informações. E eu aprendendo ali no dia a dia, eu consegui passar o que eu aprendi cuidando, né? Nesses mais de 10 anos, cuidando da minha avó, minha experiência como cuidador. Passar minha experiência e as pessoas foram abraçando a ideia, foram gostando do que estava vendo. Eles têm a avó como vó, eles têm a avó como... A vozinha, né? Como você a chama, vozinha, né? Os netinhos dela. Então, eu senti ali uma ausência de pessoas que assistem, que sente falta da avó, pessoas que estão ali para aprender, pessoas que estão ali para dar risada. Então, a gente acaba englobando tudo isso. E hoje em dia, como você falou, né? A gente está com mais de 8 milhões de seguidores. E sendo uma inspiração para muita gente. Eu nunca imaginei isso e a gente acaba levantando essa bandeira aí do Alzheimer, cuidando bem, dando amor, bom humor, como o doutor falou, né? Muitas, a maioria, você precisa ter um cuidado ali, você precisa ter um afeto, você precisa ter paciência. É isso que a gente mostra no nosso dia a dia. Perfeito. É muito importante, Evi, desculpa Imagina, interromper, vamos. porque eu, no consultório, eu vou falar da parte técnica, né? Medicação, exames, infecção urinária, enfim. Mas eles vêm com perguntas que nem sempre a gente vai saber, porque a gente não está no dia a dia. Pô, minha mãe não quer tomar banho. Pô, minha mãe não está comendo, o que eu faço? E aí esse tipo de perfil vai ajudar a gente. Pô, Muito importante. olha aqui o que ele fez, a ideia dele. Assiste lá. Às vezes pode dar certo com você. Perfeito. Porque foi aprendendo, ele apanhou muito, né? Sim, sim. Ele errou muito. 10 anos, muito. né? 10 anos cuidando da avó, e eu falo que durante 2 anos da minha vida cuidando da minha avó, eu só apanhei pro Alzheimer. E aí, quando chegou no momento, falou assim, nossa, não dá mais pra apanhar do Alzheimer, eu tenho que fazer alguma coisa para salvar a minha avó, né? E a minha família também, porque minha família é toda estruturada, uma família normal, e aí vem o Alzheimer e muda tudo da sua vida. Eu falei, não, preciso fazer algo para mudar essa rotina, mudar esse Alzheimer que está acabando aqui com a saúde da minha família, saúde mental. Hackeou o Alzheimer. Hackei o Alzheimer. Perfeito. E aí, partindo disso, doutor, a importância do cuidador, né? Da família, de ter essa estrutura. Conta pra gente qual que é a importância do cuidador para a pessoa, né, para o paciente com Alzheimer. É fundamental, né? O paciente com Alzheimer, ele não pode ficar sozinho, ele não pode ficar sem supervisão. Olha que difícil. Você imagina uma família comum, um paciente recebe um diagnóstico de Alzheimer, alguém daquela família aposentou. Vai ter que ficar ali em tempo integral ou vai ter que dar um jeito. Então, a família saber lidar com isso é importantíssimo e é muito difícil. Pra você ter uma noção, Vivi, 90% dos cuidadores de alguém que tem Alzheimer vão ter depressão e ou ansiedade ao longo da doença do seu familiar. 90%. Então, é muita gente, porque é cansativo, a pessoa muda, ela não é a mesma pessoa, a personalidade muda, às vezes ela não quer dormir, não quer comer, então sua vida entra em parafuso. Então, se você não souber lidar isso, e às vezes até com leveza, com um pouco de bom humor, você enlouquece. Então, isso é muito importante falar dos cuidadores também, né? Perfeito. E, Raul, você também trouxe pra gente, né, o Nunca Se Esqueça de Sorrir, que é um livro da avó Amália, né, que você falou sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho da diferença, né, do que você traz na rede social para o que você traz no livro, por ser uma inspiração, porque o seu trabalho é muito importante, né, porque ele reflete muito a vida dessas pessoas, de quem convive com Alzheimer, que é uma doença extremamente difícil, né? A gente está aqui falando sobre ela, o doutor está explicando a parte técnica. Gente, o doutor José Guilherme, ele é médico da avó Amália. Sim, sim. Então, ele também pode trazer aqui um pouquinho, né, enfim, dessa Eu fui experiência. atrás do melhor. Maravilha. Então, fala pra gente um pouquinho dessa diferença, assim, e que você... Eu já sei que é um best-seller, né? Sim, sim, graças a então, Deus. tá aí realmente ali inspirando as pessoas. Sim. Qual que é a diferença do que tá aqui pro que você traz na rede social? No livro, eu trago mais do lado pessoal, assim, da avó, sabe? A família, eu conto realmente a história, desde lá do começo, a descoberta do Alzheimer, como eu fiz para batalhar o Alzheimer, né? Como eu fiz eu considero vencer o Alzheimer, né? Porque não tem cura, né? Mas eu venci o Alzheimer, hoje em dia eu considero que eu venci. Então, eu conto toda a nossa história, a história da avó, a história da minha família. Isso vai um pouco mais além da internet, né? Mais particular. Então, eu mostro
a nossa vida ali, eu exponho a nossa vida. E na internet eu mostro mais o nosso dia a dia, né? Mas tem uma história por trás que muita gente não sabe, né? Que é desde a descoberta, lá no fundo mesmo, quando a avó morava na cidadezinha dela, a dificuldade foi para trazer ela para cá, é mais para esse lado. Perfeito. Doutor, se a gente tivesse que pegar as principais dúvidas, né? Porque no fim do livro a gente fala muito sobre as perguntas que os pacientes têm ali do dia a dia. Qual que você acredita que seja a que mais, assim, a perguntada, né? A que é a top, sei lá, a que fala, olha, essa daqui todo mundo tem essa dúvida e eu gostaria de esclarecer agora para vocês. É interessante, o livro traz isso no final, né? Perguntas Sim. e respostas. E o doutor faz parte. Eu costumo dizer que o livro ajuda muito a gente a esclarecer também sobre a doença. Você precisa conhecer a doença para poder tratar um familiar, enfim. Eles perguntam muito qual que é a diferença de demência e Alzheimer. Se todo mundo que tem demência tem Alzheimer, eles perguntam muito isso. E perguntam como diferenciar uma falha de memória, para saber se isso é comum. Como diferenciar? Então, hoje em dia a gente vive uma pandemia de falta de memória. Está todo mundo meio desmemoriado, né? Só que quando essa memória começar a atrapalhar o seu dia a dia, a ponto de influenciar no seu trabalho, de influenciar nas suas atividades, isso é mais preocupante. E aí nós temos um leque de coisas que podem atrapalhar a memória. Hoje em dia o mundo está muito corrido, muita tecnologia, a gente não presta atenção em nada. Você está dirigindo para o trabalho, usando o aplicativo, você não sabe como você fez esse caminho, então você está desatento. O grande problema hoje em dia é a desatenção. E a atenção é o principal fator para ter uma boa memória, né? Então, essa diferença, às vezes, é difícil. Você precisa afastar causas do dia a dia, depressão. Hoje a gente tem um termo que chama pseudodemência depressiva. O que é isso? A pessoa está tão depressiva, tão abatida, tão ansiosa, que o cérebro dela começa a falhar como se tivesse um Alzheimer. Isso a gente pega bastante. E, às vezes, você tem que tratar a saúde mental para o cérebro voltar a funcionar. Então, essas diferenças são muito importantes. E outra coisa que eles perguntam é a diferença de demência e Alzheimer. Demência é um termo subjetivo, é um termo genérico. Então, se eu disser que você, ou sua mãe, ou sua avó tem demência, eu estou dizendo que ela tem dificuldade em funcionar na sociedade. E aí, qual é o tipo de demência que ela tem? A gente tem demência vascular, tem demência de Lewy, e a principal de todas, 60% a 70% das vezes, vai ser uma demência de Alzheimer. E, doutor, como cuidadora, como que eu percebo, né? A gente falou que ela morava longe, né? Então, Sim. foi também um desafio para vocês de descobrirem o que ela tinha de fato, Sim. né? Quais são os primeiros sinais que a gente pode perceber que a pessoa está com algum problema de doença neurodegenerativa? Perfeito. O mais comum, o mais divulgado é a questão da memória, né? Ela falha tanto a memória que ela tem dificuldade de funcionar no dia a dia. Você tem que comparar aquela pessoa com ela mesma. Como é que foi da dona Amália, né? Ela sempre pagou as coisinhas dela normalmente, né? Ela nunca foi caloteira, Não. né? Pagava certinho, ela era rigorosa com isso. Era uma personalidade dela de pagar as coisinhas certas. Ela começou a não pagar. E quando o cara ia lá cobrar, né, Raul, ela ficava brava. Opa, Sim. peraí. Ela Você não tá me era cobrando assim. o quê? Você tá me cobrando, botava eles pra fora, né? É engraçado, tem até uma história que ela tava devendo pro plano funerário. Aí o cara foi lá cobrar e falou assim, pra que eu vou pagar plano funerário? Eu nunca usei. Tá certo, né? Ou seja, ela jamais faria isso. Então, ela mudou a personalidade. Então, se eu comparar essa atitude com ela mesma antes, você vê que é diferente. Então, além da questão da memória, teve a questão de comportamento, a questão de esquecer compromissos, de pagar as dívidas que tem. Então, mudou o jeito de ser e isso está atrapalhando a vida dela. E aí você abre os olhos, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Então, o quadro dela é bem clássico dos pacientes, né? E aí o próprio vizinho começa a falar, ó, ela não está normal, tem alguma coisa acontecendo de errado. Eles, o que foi? Aí foi ver dívida na cidade, Não se mais cuidava. mais arredia, mais agressivo. Não era tão agressivo assim, mas piorou a agressividade. Então, você tem outros componentes que te ajudam a fazer o diagnóstico. E o diagnóstico é mais clínico, viu, Vivi? Não adianta eu querer ir atrás de um exame, ele é clínico, a família me traz uma história, eu examino, faço testes, o exame de imagem, os exames vão me ajudar, mas é complementar, eles não são definitivos. Perfeito. E, Raul, você recentemente viajou, né? A gente que te acompanha nas Sim. redes sociais. E aí você mostrou você de volta, né? E você falando verdade. desse dia a dia, né? Com a avó Amália. E você mostrou que ela lembrou de você. E eu vi que a sua mãe também ficou bastante emocionada. Sim, sim. Como que é isso, né? Quando ela tem esses insights. E como que é o dia a dia? Quando ela não lembra e quando ela volta a lembrar de vocês? Acho que é tão interessante você dividir também esse ponto com o pessoal de casa. Porque é justamente isso. A pessoa, ela esquece da família, ela esquece das pessoas que ela ama e vocês sempre lembram dela. E como que é, né, esse dia a dia pra gente? Conta, por favor. O legal, o que eu tento passar, é que você não tem que levar o Alzheimer tão a sério, né? Se minha avó não lembra de mim, eu não vou falar, vó, você tem que lembrar de mim, eu sou seu neto, como assim? Né? Vou forçar, não vai mudar. O Alzheimer é degenerativo, é daí para pior.
Então, você entendendo isso, que não vai mudar, que ela não vai lembrar, que ela não vai aprender mais nada, isso começa a mudar, assim, sabe? A sua cabeça, os seus insights. Então, eu sempre brinco com ela e é uma vitória ela lembrar. Então, eu fico feliz no momento ali, é claro, mas não que algo que vai influenciar caso ela não lembre. Mas é legal, tipo, eu fiquei uma semana fora e minha mãe falou que ela perguntava de mim. Só que quando eu tô lá todo santo dia, ela não lembra de mim. Então, são pequenos detalhes que deixam a gente muito feliz. E foi isso que aconteceu, assim. Então, eu fiquei muito feliz que minha avó ter lembrado de mim, mas hoje mesmo ela já tinha esquecido. Então, é algo normal. É um dia após o... Aliás, Isso. são horas, né? Minutos, né? Porque é A uma minha avó coisa... é segundos, pra você ter Olha. ideia. Dá uns 15 segundos, Tem uns talvez, 15 de memória. segundinhos. Mas é legal porque a memória você precisa bater na memória para ela tentar ter alguma Sim. melhora. Então, ele enche tanto o saco dela todos os dias e 20 vezes ao dia que ela acaba lembrando dele. E é interessante, o que ele falou é muito importante, você não ir pro embate. Não, você vai tomar banho agora, não quer. Não, você vai tomar banho. Porque na cabeça dela, ela já tomou, ela não está precisando de tomar banho. Então, aí você cria mecanismos para não ir nesse embate. Se ela não lembrar dele, tá tudo bem, entre aspas, né? Fazer o quê? Você não pode falar, não, você tem que lembrar de mim, não. Deixa ali que daqui a pouco eu vou dar um jeito, de forma indireta, dela lembrar de mim. Então, o embate, para quem tem Alzheimer, nunca é o melhor, né, Raul? O Alzheimer, ele é uma doença que todo dia vai ser a mesma coisa. As mesmas dificuldades que eu tive ontem, eu vou ter hoje. Então, a dificuldade para escovar o dente, a dificuldade para tomar banho, a dificuldade para comer, as rebeldias. Então, eu falo, né, eu consegui... Depois de 2 anos apanhando para o Alzheimer, eu consegui ver umas brechas no Alzheimer, que eu falei, não, peraí, se ela não quer tomar banho, mas e se eu falar que nós vamos para uma festa, que ela tanto gosta? Se eu falar que nós vamos ver a mãe dela? Se eu falar que nós vamos para a cidade dela? Então, eu encontrei maneiras de vencer o Alzheimer dessa forma, falando coisas que ela gostaria de ouvir, né? Mas lembrando, cada idoso tem as suas peculiaridades, tem seu jeito. Então, vai do cuidador, né? Achar maneiras ali de tentar convencer e você... pouco a pouco vencendo o Alzheimer. É por isso que os cuidadores adoecem, né? Imagina Isso todo que eu ia perguntar, dia. quais são então as dicas, doutor, que o senhor dá para os cuidadores nesse dia a dia, né? Para lidar com a doença? Então, você imagina, todos os dias você tem que ir nesse embate de tomar banho, de comer, a paciente tá agressiva, não quer dormir. Imagina, todos os dias, a pessoa enlouquece. Por 10 anos, a pessoa enlouquece. Então, o jeito mais importante é você não ir para o embate. Você tem que entender a doença. Primeiro é aceitar, depois entender. Se você não confiou no médico, acha que ele está errado, vai num segundo, vai num terceiro. Você tem que aceitar a doença. Receber o diagnóstico não é fácil, mas você entendeu a doença, o acompanhante, o familiar, então assimila aquilo. Eu sei que é uma pessoa doente. É a mesma coisa de uma pessoa diabética, não adianta eu falar para ela, abaixa o açúcar aí, abaixa o açúcar no seu sangue. Não é assim, é uma doença, não vai abaixar. Então, o Alzheimer é a mesma coisa. Não adianta eu falar, não, lembra, não, vai tomar banho. Não adianta, o embate nunca é o mais recomendado. Então, você tem que entender a doença e aprender como é que é aquele familiar no dia a dia. Então, eu tenho pacientes que todo dia de manhã ele quer sair para trabalhar, mas ele não trabalha mais há 20 anos. E aí, o que a filha fez? Tirou o cabo da bateria do carro e falou, nossa, pai, estragou. Eu vou chamar o mecânico e daqui a pouco a gente sai para trabalhar. Ele vai esquecer e todos os dias ela faz a mesma coisa. Mas para ela chegar nesse tempo, ela errou 1 ano, né? Ela ia para o embate. Então, é por isso que esse tipo de podcast, esse tipo de página ajuda muita gente no dia a dia, os médicos. Para falar, pô, assiste isso aqui, assiste essa conversa que a gente teve lá com a Vivi. Olha aqui, você vai entender muita coisa. Isso ajuda demais, porque a informação, ela é tratamento. Perfeito. E pode falar. Eu ia comentar também, complementar, que a rede de apoio é muito importante, né, Zé? Perfeito. Porque para você cuidar, você precisa estar bem, né? Não adianta eu querer cuidar da minha avó se eu Quem estou cuida do mal. cuidador, né? Isso. E Perfeito. é importante você estar tranquilo, você estar... Porque é um cansaço mental muito grande, é uma repetição muito grande, é uma exaustão ali nos cuidados. Então, você precisa se cuidar para estar cuidando também. E você vê alguém que está com um familiar, um primo seu, um tio seu, que tem um familiar com Alzheimer em casa, pô, oferece ajuda, Sim. né? Então, oferece um final de semana, eu sei que é difícil, todo mundo está corrido, mas aquele cuidador pode ter certeza que ele precisa de ajuda. As pessoas ficam fragilizadas. Você já viu filmagem da mãe dele Os chorando. dados que o senhor trouxe, né, em relação a isso. 90%, né? Você vê, às vezes, sua mãe chora, Sim. o pai chora, porque é cansativo e é estressante. A pessoa não lembrar de você é muito triste. É uma doença difícil, né? Então, se você conseguir levar um pouquinho mais leve, vai te ajudar bastante. Perfeito, eu falei que ia passar rápido. Infelizmente, acabou o nosso Já. episódio, já! Mas eu super agradeço vocês, foi um papo incrível e realmente, acho que a informação é o que vai trazer, né, essa diferença para o dia a dia das pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui. Quero agradecer e dar esse espaço para vocês também se despedirem e falar com a nossa audiência de casa. Pô, obrigado pelo convite, o Raul, que já se tornou meu amigo, você viu que nós estamos conhecendo agora. Muito obrigado a todo mundo, a Axê, por
por esse convite. A informação é muito importante, então vamos levar essa informação mais adiante, porque vai ajudar muita gente no dia a dia. Queria agradecer a Vivi, o Axê, pela oportunidade de falar aqui sobre essa doença, né, o Alzheimer. Compartilhar aqui a mesa também com o Dr. José Guilherme, que é neuro da Vozinha, o melhor neuro do país, na minha opinião. E é isso, muito obrigado mesmo. Acompanhe as redes sociais da Vozinha, que vocês vão aprender muito por lá também. Muito obrigada, que prazer ter vocês aqui. E assim a gente finaliza mais um videocast do Axê Laboratórios. Obrigada pela sua audiência e fiquem ligados nas nossas redes sociais, que tem muito mais por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.